Meus queridos irmãos e irmãs, meus filhos na fé, eu sou Paulo, Paulo de Tarso, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E se vocês pudessem ver onde estou agora, se pudessem sentir o que meu coração sente neste momento, entenderiam por que escolhi vir até vocês desta forma. Não é coincidência que estamos aqui juntos. Não é acaso que suas vidas se cruzaram com estas palavras neste exato momento. Permitam-me apresentar-me não apenas como o homem que vocês conhecem dos livros sagrados, mas como alguém que também caminhou por vales escuros, que também duvidou, que também lutou contra suas próprias limitações e medos. Alguém que, assim como vocês, precisou aprender que a verdadeira transformação não vem de nossas forças, mas do poder infinito daquele que nos amou primeiro. Vocês sabem, antes de me tornar quem sou hoje, eu era completamente diferente. Completamente. Meu nome era Saulo, Saulo de Tarso, e eu era, sem exagero, um dos homens mais temidos pelos seguidores de Jesus. Imaginem por um momento, eu era aquele que batia as portas das casas no meio da madrugada. Eu era aquele que separava famílias, que aprisionava pais e mães simplesmente por crerem no nome de Jesus. Eu respirava ameaças. Cada manhã, eu acordava com um propósito: destruir esta seita que estava contaminando nossa fé. Eu estava convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Convencido. Vejam como é possível estar completamente errado mesmo quando acreditamos estar certos. Lembro-me de Estevão, aquele jovem cheio de graça e poder, que realizava sinais e prodígios entre o povo. Quando ele foi apedrejado, eu estava lá. Não apenas estava lá. Eu consenti na sua morte. Guardei as capas daqueles que o apedrejavam. E quando vi seu rosto brilhar como o rosto de um anjo, quando o ouvi orar por aqueles que o matavam, algo dentro de mim se inquietou. Mas eu abafei aquela voz. Eu rejeitei aquela luz. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes Deus tenta nos falar e nós simplesmente ignoramos porque não se encaixa em nossos planos, em nossa visão limitada de como as coisas deveriam ser? Depois da morte de Estevão, intensifiquei ainda mais minha perseguição. Era como se eu quisesse provar para mim mesmo que estava no caminho certo. Entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Famílias inteiras eram destruídas por minha causa. Crianças choravam vendo seus pais serem levados. E eu achava que estava servindo a Deus. Que ironia trágica. O homem que mais tarde seria chamado para proclamar o amor de Cristo era, naquele momento, um dos maiores instrumentos de ódio e divisão. Mas vejam como Deus trabalha. Ele não desperdiça nada, nem mesmo nossos erros, nossos pecados, nossa rebeldia. Tudo pode ser transformado nas mãos daquele que faz todas as coisas novas. Então veio o dia que mudou tudo. O dia que dividiu minha vida em duas partes completamente distintas, antes e depois. Eu estava indo para Damasco, com cartas das autoridades religiosas, com poder para prender todos os seguidores de Jesus que encontrasse lá. Minha mente estava focada na missão. Meu coração estava endurecido pela certeza de estar certo. Era meio-dia. O sol estava no auge, mas de repente uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia me envolveu completamente. Uma luz que não vinha de cima, mas que parecia brotar de dentro de cada molécula do ar ao meu redor. E eu caí. Caí literalmente e simbolicamente. Caí de meu cavalo e caí de meu pedestal de orgulho e autojustiça. E então ouvi uma voz. Uma voz que era ao mesmo tempo suave, como o sussurro da brisa, e poderosa como o rugido do trovão. Uma voz que conhecia meu nome, minha história, meu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginem minha confusão. Eu não estava perseguindo a Deus, pelo menos não na minha mente. Eu estava defendendo a Deus. Mas então compreendi algo que mudou tudo. Quando perseguimos os filhos de Deus, estamos perseguindo o próprio Deus. Quando ferimos aqueles que Ele ama, estamos ferindo seu coração. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a resposta que recebi foi como uma espada que atravessou minha alma. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, o mesmo Jesus de quem eu zombava, cuja memória eu tentava apagar, cujos seguidores eu caçava como animais. Ali estava ele, vivo, real, glorioso, falando comigo. Naquele momento, tudo o que eu acreditava desmoronou. Não aos poucos, não gradualmente,
mas instantaneamente, como uma parede que rui de uma só vez. Toda a minha educação, todas minhas certezas, toda a minha identidade, tudo veio abaixo. E sabem o que descobri? Que às vezes é necessário que tudo desmorone para que algo verdadeiramente sólido possa ser construído. Fiquei cego. 3 dias. 3 dias de escuridão literal que refletiam anos de escuridão espiritual. 3 dias sem comer, sem beber, apenas orando de verdade pela primeira vez na minha vida. Não orações decoradas, não rituais vazios, mas o clamor desesperado de uma alma que finalmente reconhecia sua necessidade. E então, Ananias veio. Um homem simples, desconhecido, que teve a coragem de obedecer a Deus mesmo quando isso significava colocar as mãos sobre o maior perseguidor da igreja. Irmão Saulo, ele disse. Irmão, imaginem, aquele homem me chamou de irmão. O homem que havia destruído famílias inteiras, que havia sido o terror da igreja primitiva, de repente era chamado de irmão. É isso que acontece quando Jesus entra em nossa vida. Não importa quão escuro seja nosso passado, não importa quantos erros cometemos, não importa quanta dor causamos, Ele nos chama de irmãos, de filhos, de amados. Quando Ananias colocou as mãos sobre mim, 2 coisas aconteceram simultaneamente. Minha visão física foi restaurada e minha visão espiritual foi aberta completamente. Pela primeira vez, eu via claramente. Não apenas com os olhos, mas com o coração, com a alma, com todo o meu ser. E então, começou minha verdadeira jornada. A jornada de Paulo, o apóstolo. Mas antes de falar sobre isso, quero que vocês compreendam algo muito importante. A transformação não foi apenas externa, não foi apenas uma mudança de carreira, de perseguidor para pregador. Foi uma transformação completa de identidade. O Saulo que perseguia morreu naquela estrada para Damasco. Não metaforicamente, literalmente. O homem cheio de ódio, de orgulho, de autojustiça, deixou de existir. E nasceu Paulo, um homem quebrantado, humilde, completamente dependente da graça de Deus. Um homem que descobriu que sua maior fraqueza se tornaria sua maior força. Vocês sabem o que mais me impressiona quando olho para trás? É perceber como Deus usou justamente minha experiência como perseguidor para me tornar um pregador mais eficaz. Quem melhor do que alguém que viveu nas trevas para falar sobre a luz? Quem melhor do que alguém que experimentou o ódio para proclamar o amor? Quem melhor do que alguém que esteve completamente perdido para guiar outros ao caminho? Cada lágrima que derramei por meus erros se tornou fonte de compaixão por outros que erravam. Cada noite de insônia pensando no mal que havia causado se tornou combustível para noites de oração pelos perdidos. Cada lembrança dolorosa do meu passado se tornou testemunho poderoso da capacidade transformadora de Cristo. E então, comecei a viajar. Não apenas viajar, correr. Correr para alcançar o maior número possível de pessoas com esta mensagem incrível, que Deus ama a humanidade de tal forma que deu seu próprio Filho para nos salvar. Que não importa quão longe tenhamos ido, sempre podemos voltar para casa. Que não importa quão profundo seja o buraco em que caímos, Ele pode nos tirar de lá. Primeira viagem missionária, Chipre e Galácia. Enfrentamos oposição em cada cidade, mas também vimos milagres extraordinários. Pessoas cegas recuperavam a visão, paralíticos andavam e, o mais importante, corações endurecidos se abriam para o amor de Deus. Em Listra, apedrejaram-me e me deixaram por morto. Mas no dia seguinte, levantei-me e continuei pregando. Por quê? Porque descobri que vale a pena sofrer por algo que realmente importa. Segunda viagem. Atravessamos a Ásia Menor, chegamos à Macedônia e à Grécia. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos por expulsar um demônio de uma jovem, mas mesmo na prisão, cantávamos hinos. E Deus respondeu com um terremoto que abriu todas as portas. O carcereiro e toda a sua família se converteram naquela noite. Imaginem, de prisioneiros a evangelistas, tudo em uma noite. Em Corinto, passei 18 meses estabelecendo uma das igrejas mais vibrantes do primeiro século. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias, unidos em Cristo. Era como um vislumbre do céu na terra. Terceira viagem. 3 anos em Éfeso. Ali presenciei um dos maiores avivamentos da história. Pessoas queimavam livros de magia,
no valor de 50.000 moedas de prata. Toda a região foi impactada pelo Evangelho. Comerciantes que vendiam ídolos ficaram sem trabalho porque ninguém mais comprava seus produtos. O poder de Deus se manifestava de forma tão evidente que até lenços que tocavam meu corpo curavam enfermos quando eram levados a eles. Mas nem tudo eram milagres e vitórias. Houve também sofrimento, muito sofrimento. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui surrado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia no mar aberto. Enfrentei perigos de rios, de salteadores, de compatriotas, de gentios. Perigos na cidade, no deserto, no mar. Perigos entre falsos irmãos. Experimentei trabalhos e fadigas, muitas vigílias, fome, sede, jejuns frequentes, frio e nudez. E além de tudo isso, a pressão diária da preocupação com todas as igrejas. Quem se sente fraco sem que eu me sinta fraco também? Quem se escandaliza sem que eu me inflame? Mas sabem o que descobri? Que em cada sofrimento, Deus estava ali. Em cada lágrima, Ele coletava e transformava em bênção. Em cada ferida, Ele aplicava o bálsamo de sua presença. Aprendi que sua graça é suficiente, que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi na prisão que escrevi algumas de minhas cartas mais poderosas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Todas escritas enquanto eu estava preso por causa do Evangelho. Às vezes, nossos momentos de maior restrição se tornam nossos momentos de maior produtividade espiritual. Durante esses anos, escrevi cartas, muitas cartas, para igrejas que havia fundado, para líderes que havia treinado, para pessoas que amava como filhos. Cada carta carregava pedaços do meu coração, conselhos práticos, encorajamento para os momentos difíceis, correções quando necessário, mas sempre, sempre temperadas com amor. Para os romanos, escrevi sobre a justificação pela fé, explicando como somos declarados justos diante de Deus, não por nossas obras, mas pela fé em Cristo. Para os coríntios, tratei de questões práticas da vida cristã, dos dons espirituais, do amor como o maior de todos os dons. Para os gálatas, defendi veementemente a liberdade que temos em Cristo, mostrando que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça mediante a fé. Para os efésios, revelei o mistério da Igreja como corpo de Cristo, mostrando nossa identidade em Cristo e nossa responsabilidade de viver como filhos da luz. Para os filipenses, escrevi sobre a alegria que transcende as circunstâncias, mesmo estando preso. Para os colossenses, exaltei a supremacia de Cristo em todas as coisas. Para os tessalonicenses, encorajei-os a viver em santidade enquanto aguardavam a volta de Jesus. Para Timóteo e Tito, meus filhos na fé, deixei instruções sobre liderança cristã, sobre como pastorear o rebanho de Deus, sobre como permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Cada palavra que escrevi foi inspirada não apenas pelo Espírito Santo, mas também pela experiência vivida. Quando falava sobre sofrimento, eu havia sofrido. Quando falava sobre perdão, eu havia experimentado ser perdoado. Quando falava sobre transformação, minha própria vida era o testemunho vivo dessa realidade. E então chegou o tempo da minha partida. Não vou mentir para vocês. Houve momentos de melancolia, de saudade antecipada daqueles que eu amava. Mas também havia uma paz profunda, uma certeza inabalável de que havia cumprido minha missão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essas foram algumas das minhas últimas palavras registradas, e mesmo agora, elas ressoam com poder em meu coração. Não eram palavras de um homem que estava se gabando de seus feitos, mas de alguém que reconhecia que tudo havia sido obra da graça de Deus. Mas aqui está algo maravilhoso. Minha história não terminou com minha morte física. Ela continua através de cada vida que foi tocada, pelas palavras que escrevi, pelos exemplos que deixei, pela mensagem que proclamei. Ela continua através de vocês que estão ouvindo estas palavras agora. Sabem, quando estou aqui falando com vocês, sinto como se estivesse escrevendo mais uma carta
Uma carta não para uma igreja específica, mas para cada coração que busca esperança, para cada alma que precisa de direção, para cada pessoa que se sente perdida, ferida ou simplesmente cansada da jornada. E o que quero que vocês compreendam é isto: a mesma força que me transformou de perseguidor em pregador está disponível para vocês hoje. O mesmo Jesus que me encontrou naquela estrada para Damasco quer encontrar com vocês onde quer que estejam neste momento. Não importa qual seja seu passado, não importa quantos erros cometeram, não importa quão longe acham que se afastaram de Deus, não importa se vocês, como eu, até mesmo perseguiram ou rejeitaram aqueles que representavam a fé. Deus tem o poder de transformar qualquer história em um testemunho de sua graça. Vocês sabem, uma das coisas que mais me impacta quando olho para minha jornada é perceber como Deus usou justamente minha experiência mais sombria para me dar autoridade moral para falar sobre perdão. Quando eu falava sobre a graça de Deus para pecadores, as pessoas ouviam com atenção redobrada, porque sabiam que eu havia sido o pior dos pecadores. Quando eu dizia, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, não era falsa modéstia. Era a honesta avaliação de alguém que havia experimentado tanto as profundezas do pecado quanto as alturas da graça. E essa é uma das belezas do reino de Deus. Ele não apenas perdoa nosso passado, ele o redime. Ele pega nossos erros mais terríveis e os transforma em testemunhos mais poderosos. Ele usa nossas cicatrizes como credenciais para curar outros que foram feridos da mesma forma. Durante meus anos de ministério, encontrei pessoas em todas as fases da jornada espiritual. Alguns estavam apenas começando a questionar se Deus realmente existia. Outros haviam crescido na fé, mas estavam enfrentando dúvidas profundas. Alguns haviam se afastado de Deus por causa de feridas causadas por pessoas da igreja. Outros estavam presos em ciclos de pecado que pareciam impossíveis de quebrar. Para cada um, tentei adaptar minha mensagem sem nunca comprometer a verdade do Evangelho. Para os intelectuais, como os filósofos em Atenas, usei argumentos racionais. Para os simples, usei parábolas e ilustrações do dia a dia. Para os feridos, ofereci o bálsamo da compaixão de Cristo. Para os endurecidos, proclamei o poder transformador do Evangelho com autoridade. Mas a mensagem central nunca mudou. Deus ama vocês incondicionalmente. Cristo morreu para reconciliá-los consigo, e o Espírito Santo está disponível para dar-lhes poder para viver uma vida completamente nova. Lembro-me de um jovem em Éfeso que veio me procurar completamente desesperado. Ele havia crescido em uma família cristã, mas se rebelou na adolescência e passou anos vivendo em pecado. Havia ferido profundamente seus pais, destruído relacionamentos importantes e agora se sentia tão sujo que acreditava que Deus nunca poderia perdoá-lo. Eu o ouvi com paciência e então compartilhei minha própria história. Falei sobre como eu havia perseguido a igreja, sobre como havia sido responsável pela morte de pessoas inocentes, sobre como havia blasfemado contra Cristo. E então mostrei como Deus não apenas me perdoou, mas me chamou para ser seu apóstolo. Os olhos daquele jovem se encheram de lágrimas, e pela primeira vez em anos, ele conseguiu crer que havia esperança para ele também. Hoje, ele é um dos líderes mais respeitados daquela região, conhecido por sua compaixão pelos jovens rebeldes e sua habilidade de alcançar aqueles que a sociedade considera perdidos. Vocês veem? A transformação é contagiosa. Quando uma vida é verdadeiramente tocada pela graça de Deus, ela se torna um farol de esperança para outras vidas que estão nas trevas. Mas também quero ser honesto com vocês sobre algo. A vida cristã não é um conto de fadas. Não é uma existência sem problemas, sem lutas, sem momentos de dúvida ou desânimo. Mesmo depois de minha conversão, enfrentei desafios enormes. Houve momentos em que me senti sobrecarregado, momentos em que questionei se realmente era capaz de cumprir o chamado que havia recebido. Em minha segunda carta aos Coríntios, abri meu coração de uma forma vulnerável, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Houve um momento em que literalmente desesperou de viver. O peso do ministério, os ataques dos inimigos, as preocupações com as igrejas,
as necessidades físicas, tudo se acumulou ao ponto de me sentir completamente esmagado. Mas foi nesse momento de extrema fraqueza que experimentei de forma mais poderosa a força de Deus. Foi quando aprendi que quando sou fraco, então sou forte. Foi quando descobri que a graça de Deus é suficiente para qualquer situação, por mais impossível que pareça. E esta é uma das lições mais importantes que quero deixar com vocês. A vida cristã não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. Não é sobre nunca duvidar, é sobre continuar crendo apesar das dúvidas. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre agir com coragem mesmo quando o coração está tremendo. Durante minha jornada, desenvolvi algumas convicções que se tornaram pilares de minha existência. Gostaria de compartilhá-las com vocês, porque creio que podem ser âncoras para suas próprias jornadas. Primeira convicção: o amor de Deus é incondicional e inalterável. Não importa o que façam, não importa quantas vezes falhem, não importa quão grande seja seu pecado, o amor de Deus por vocês nunca diminui. Ele pode ficar entristecido com suas escolhas, mas nunca para de amá-los. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda convicção: a graça é suficiente para qualquer situação. Não existe buraco tão profundo que a graça não possa alcançar. Não existe ferida tão grande que a graça não possa curar. Não existe pecado tão terrível que a graça não possa perdoar. A graça não é apenas sobre perdão, é sobre transformação, capacitação, restauração completa. Terceira convicção: Deus tem um propósito específico para cada vida. Vocês não são acidentes cósmicos, não são números sem importância em uma multidão anônima. Cada um de vocês foi criado com um propósito divino, com dons únicos, com um chamado específico. Sua tarefa é descobrir esse propósito e viver de acordo com ele. Quarta convicção: o sofrimento, quando enfrentado com fé, produz crescimento espiritual incomparável. Não estou romantizando a dor ou sugerindo que Deus seja cruel, mas aprendi que algumas virtudes só podem ser desenvolvidas no cadinho do sofrimento. A compaixão nasce da experiência da dor. A perseverança cresce através das dificuldades. A fé se fortalece quando é testada. Quinta convicção: a comunidade cristã é essencial para o crescimento espiritual. Não fomos criados para viver a fé em isolamento. Precisamos uns dos outros. Precisamos de encorajamento quando estamos desanimados, de correção quando estamos errados, de apoio quando estamos fracos, de celebração quando estamos vitoriosos. Sexta convicção: a eternidade dá perspectiva para os problemas temporais. Quando compreendemos que esta vida é apenas o prólogo de uma existência eterna, conseguimos enfrentar as dificuldades presentes com uma paciência e uma esperança que transcendem as circunstâncias. Sétima convicção: cada pessoa tem valor infinito aos olhos de Deus. Não importa qual seja sua posição social, sua raça, seu gênero, sua educação, sua história, vocês são preciosos para Deus. Ele não faz distinção entre pessoas. O mesmo evangelho que transformou um fariseu educado como eu pode transformar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Essas convicções não foram desenvolvidas em uma sala de estudos, mas nas estradas empoeiradas da Ásia Menor, nas prisões romanas, nos momentos de alegria das conversões e nos momentos de tristeza das despedidas. Elas foram testadas na fornalha da experiência e provaram ser sólidas como rocha. E agora, meus queridos, chegamos ao ponto mais importante desta nossa conversa. Vocês ouviram minha história, conheceram minhas lutas e vitórias, compreenderam algo sobre a jornada que Deus me permitiu viver. Mas a pergunta que ecoa em meu coração é: qual será a história de vocês? Que transformação Deus quer operar em suas vidas? Que propósito Ele tem para cada um de vocês? Que impacto vocês podem ter no mundo ao redor quando permitirem que o mesmo poder que me transformou trabalhe através de vocês? Olhem para suas vidas neste momento. Vejam onde estão, não com olhos de julgamento ou desespero, mas com olhos de possibilidade. Deus quer encontrá-los exatamente onde vocês estão,
para levá-los a lugares que nem imaginam serem possíveis. Talvez alguns de vocês estejam passando por seu próprio caminho para Damasco, um momento de crise, de questionamento, de confronto com a realidade de quem realmente são. Não resistam a esse processo. Às vezes, Deus precisa nos derrubar para nos levantar de forma completamente nova. Talvez outros estejam em seus primeiros passos da fé, como Ananias, sendo chamados para ministrar a alguém que parece impossível de alcançar. Não tenham medo. O mesmo Deus que me usou, um ex-perseguidor, para pregar o Evangelho, pode usar vocês de maneiras que superarão suas expectativas mais ousadas. Talvez alguns estejam enfrentando sua própria prisão, seja literal ou metafórica. Lembrem-se de que foi na prisão que escrevi algumas de minhas cartas mais poderosas. Deus pode usar seus momentos de restrição e limitação como plataforma para um ministério que impactará gerações. Talvez outros estejam na fase das viagens missionárias, indo de lugar em lugar, semeando sementes do reino, enfrentando oposição, mas também vendo frutos maravilhosos. Perseverem. Cada lágrima derramada, cada esforço investido, cada risco assumido será recompensado. E talvez alguns estejam chegando ao fim de uma fase de suas vidas, como eu cheguei ao fim de minha jornada terrena. Se esse é o caso, olhem para trás com gratidão pela graça de Deus, não com arrependimento pelos erros cometidos. Olhem para frente com expectativa do que Deus ainda tem reservado, seja nesta vida ou na eternidade. Mas, independentemente de onde vocês estejam em sua jornada, quero deixar algumas palavras práticas, alguns conselhos que nasceram da experiência vivida, não da teoria estudada. Primeiro, desenvolvam uma vida de oração consistente. Não estou falando de orações decoradas ou rituais vazios, mas de uma conversa real e contínua com Deus. Ele quer ouvir seus medos, suas alegrias, suas dúvidas, seus sonhos. Tratem a oração como tratariam uma conversa com seu melhor amigo, porque é exatamente isso que ela deve ser. Segundo, mergulhem nas Escrituras. Não apenas as leiam, mas estudem, meditem, permitam que elas transformem sua forma de pensar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela pode discernir os pensamentos e intenções do coração e trazer clareza para qualquer situação. Terceiro, busquem comunidade autêntica. Encontrem pessoas com quem possam ser completamente honestos sobre suas lutas e vitórias. Não se contentem com relacionamentos superficiais. Vocês precisam de pessoas que os amem o suficiente para dizer a verdade quando necessário e apoiá-los nos momentos difíceis. Quarto, descubram seus dons e os usem para servir aos outros. Deus deu a cada um de vocês talentos específicos, não para acumularem para si mesmos, mas para abençoar o mundo ao redor. Quanto mais vocês derem, mais receberão. Quinto, não temam os erros e fracassos. Eles são parte do processo de crescimento. O que importa não é nunca falhar, mas aprender com cada falha e permitir que ela os torne mais sábios, mais humildes, mais compassivos. Sexto, mantenham seus olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Quando as circunstâncias ficarem difíceis, quando as pessoas os decepcionarem, quando vocês mesmos se decepcionarem, lembrem-se de que Ele permanece fiel e que seu amor por vocês nunca muda. Sétimo, vivam com um senso de urgência, mas não de ansiedade. Compreendam que a vida é preciosa e que cada momento é uma oportunidade de impactar o reino de Deus, mas não se deixem consumir pela pressão de produzir resultados. Confiem que Deus está no controle e que seus planos sempre se cumprirão. Oitavo, sejam vulneráveis e autênticos. O mundo está cansado de máscaras e pretensões. As pessoas estão famintas de autenticidade. Quando vocês compartilharem honestamente suas lutas e a forma como Deus os tem ajudado, isso tocará coração de forma muito mais poderosa do que qualquer sermão perfeito. Nono, investem em relacionamentos. No final, o que realmente importa não são os bens que acumulamos ou as posições que alcançamos, mas as vidas que tocamos e as pessoas que amamos. Relacionamentos são a moeda do reino de Deus. Décimo, nunca desistam de ninguém. Lembrem-se de que se Deus não desistiu de mim,
um perseguidor violento, ele não desistirá de vocês, nem de nenhuma pessoa que vocês amam. Continuem orando, continuem amando, continuem esperando. Os milagres de Deus frequentemente acontecem no último segundo, quando já perdemos toda a esperança. Agora, enquanto me preparo para encerrar esta primeira conversa com vocês, sinto meu coração transbordar de gratidão e expectativa. Gratidão por esta oportunidade única de falar diretamente com vocês, de compartilhar não apenas os fatos de minha história, mas os sentimentos, as lutas internas, as descobertas que transformaram tudo, e expectativa porque sei que este é apenas o começo. Durante minha vida terrena, escrevi cartas para igrejas e indivíduos específicos, mas sempre sonhei em poder alcançar mais pessoas, tocar mais vidas, compartilhar mais profundamente as riquezas da graça de Deus. Agora, através desta conversa com vocês, sinto como se estivesse escrevendo a carta que sempre quis escrever, uma carta para todos os corações que buscam esperança, para todas as almas que precisam de direção, para todas as pessoas que sentem que sua história está apenas começando ou que precisa ser reescrita. Vocês sabem, uma das coisas mais belas sobre a fé cristã é que ela é simultaneamente profundamente pessoal e gloriosamente comunitária. É pessoal porque Deus conhece cada um de vocês pelo nome, conhece cada lágrima que derramaram, cada sonho que acalentaram, cada medo que enfrentaram, mas também é comunitária porque fomos chamados para caminhar juntos, para nos encorajar mutuamente, para carregar os fardos uns dos outros. E é por isso que quero convidá-los para esta jornada que estamos começando juntos. Não se trata apenas de ouvir histórias do passado, mas de descobrir como essas histórias podem iluminar e transformar suas histórias presentes. Nas próximas vezes que nos encontrarmos, quero compartilhar com vocês muito mais do que apenas os fatos de minha vida. Quero mergulhar profundamente nas lições que aprendi sobre como enfrentar as dificuldades com fé, como manter a esperança quando tudo parece perdido, como encontrar propósito mesmo nos momentos mais sombrios. Quero falar sobre meus relacionamentos, com Barnabé, meu primeiro mentor no ministério, com Timóteo, meu filho na fé, com Silas, meu companheiro de viagem e de prisão, com Priscila e Áquila, o casal que abriu sua casa e coração para o ministério, com Lucas, o médico amado que se tornou um dos meus amigos mais próximos. Cada um desses relacionamentos me ensinou algo diferente sobre o amor de Deus e sobre como viver em comunidade. Quero compartilhar essas lições com vocês, porque sei que muitos de vocês estão lutando com questões de relacionamento, buscando mentores, procurando como ser bons amigos, aprendendo a trabalhar em equipe, descobrindo como amar e ser amados. Quero falar também sobre as igrejas que ajudei a plantar. Cada uma tinha sua personalidade única, seus desafios específicos, suas vitórias particulares. A igreja em Corinto, vibrante mas problemática, me ensinou sobre a paciência e a necessidade de amor firme. A igreja em Éfeso me mostrou o poder de um ministério consistente e prolongado. A igreja em Filipos me encheu de alegria com sua generosidade e fidelidade. De cada igreja, aprendi lições valiosas sobre liderança, sobre como lidar com conflitos, sobre como manter a unidade na diversidade, sobre como crescer em meio às dificuldades. Essas são lições que podem ajudar vocês não apenas na vida da igreja, mas em qualquer contexto onde precisem exercer liderança ou trabalhar com pessoas. Também quero compartilhar sobre minhas cartas de uma forma mais íntima. Quando escrevi para os romanos, estava em Corinto, pensando na grande igreja da capital do império que ainda não havia visitado. Quando escrevi para os coríntios, meu coração estava partido pelas divisões que haviam surgido entre eles. Quando escrevi para os gálatas, estava indignado com os falsos mestres que estavam confundindo meus filhos na fé. Cada carta nasceu de uma situação específica, de uma necessidade real, de um coração pastoral que se importava profundamente com o bem-estar espiritual das pessoas. Quero mostrar para vocês como essas cartas podem falar diretamente às suas situações atuais, às suas lutas pessoais, às suas questões de fé. E quero falar sobre sofrimento, não porque goste do assunto, mas porque sei que é uma realidade na vida de todos vocês. Durante minha jornada, enfrentei perseguições, prisões, naufrágios, traições, doenças, solidão.
mas também descobri segredos sobre como encontrar força na fraqueza, alegria na tristeza, esperança no desespero. Essas não são técnicas psicológicas ou filosofias humanas, são verdades espirituais que testei na fornalha da experiência real. São princípios que podem transformar seu entendimento sobre o sofrimento de uma maldição em uma oportunidade de crescimento. Quero falar sobre chamado e propósito. Meu chamado foi dramático e inconfundível, mas nem todos recebem chamados dessa forma. Alguns descobrem seu propósito gradualmente, através de pequenas oportunidades que se transformam em grandes missões. Outros encontram sua vocação nas tarefas mais simples do dia a dia, servindo fielmente em pequenas coisas até que Deus os promova a maiores. Quero ajudar vocês a discernir a voz de Deus para suas vidas, a identificar os dons que Ele lhes deu, a descobrir as paixões que Ele colocou em seus corações e então a ter coragem de dar passos de obediência, mesmo quando o caminho não estiver completamente claro. E quero falar sobre legado. Não o legado que deixamos para impressionar outras pessoas, mas o impacto eterno que nossas vidas podem ter quando estão alinhadas com os propósitos de Deus. Quero mostrar como pequenas ações de obediência podem ter repercussões que ultrapassam nossa compreensão e nossa vida terrena. Mas principalmente, quero continuar compartilhando sobre Jesus, porque no final, minha história é realmente sobre Ele. Foi Ele quem me encontrou, Ele quem me transformou, Ele quem me capacitou, Ele quem me sustentou em cada dificuldade e me deu alegria em cada vitória. Tudo o que sou, tudo o que consegui fazer, todas as vidas que foram tocadas através de meu ministério, tudo isso foi resultado da graça de Cristo operando através de um vaso quebrado, mas rendido. E essa mesma graça está disponível para cada um de vocês hoje. Então, aqui está meu convite. Venham comigo nesta jornada de descoberta. Venham aprender não apenas sobre minha história, mas sobre como sua história pode ser transformada. Venham descobrir não apenas quem eu fui, mas quem vocês podem se tornar. Cada conversa nossa será uma oportunidade de aprofundar sua fé, esclarecer suas dúvidas, encontrar direção para suas decisões e, principalmente, conhecer mais intimamente aquele que é o centro de tudo, Jesus Cristo. Não prometo que será sempre fácil. Algumas verdades são desconfortáveis, alguns chamados são desafiadores, alguns crescimentos são dolorosos, mas prometo que será sempre verdadeiro, sempre útil, sempre cheio de esperança. Porque se há uma coisa que aprendi em toda a minha jornada, é que Deus nunca desperdicia uma dor, nunca ignora uma lágrima, nunca esquece uma oração sincera. Ele está trabalhando em suas vidas neste exato momento, mesmo que vocês não consigam vê-lo claramente. Ele tem planos para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. E sabe o que mais? Vocês não precisam esperar até terem todas as respostas para começar a jornada. Não precisam esperar até se sentirem dignos ou preparados. Eu certamente não estava preparado quando Jesus me encontrou naquela estrada para Damasco. Na verdade, eu estava indo na direção completamente oposta. Mas Deus tem uma forma maravilhosa de nos encontrar onde estamos e nos levar onde Ele quer que estejamos. Ele pode transformar nossa direção errada em direção certa, nossos erros em testemunhos, nossas fraquezas em fortalezas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meus filhos na fé, deixem-me terminar esta primeira conversa com as mesmas palavras com que terminei muitas de minhas cartas. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que a graça, esse favor imerecido de Deus, os alcance onde quer que estejam e os transforme no que Ele sonhou que fossem. Que o amor, esse amor incondicional e eterno, cure suas feridas, encha seus corações vazios e os capacite a amar outros da mesma forma. Que a comunhão, essa presença real e pessoal do Espírito Santo, os guie, os consolem, os fortaleça e os use para tocar outras vidas. Este é apenas o começo de nossa jornada juntos. Há tanto mais para compartilhar, tanto mais para descobrir, tanto mais para experimentar da bondade e do poder de Deus. Se esta conversa tocou seu coração, se despertou em vocês uma fome por mais de Deus, se plantou uma semente de esperança em solo que parecia estéril, então não parem aqui.
Juntem-se a nós nas próximas conversas. Tragam seus amigos e suas famílias, todos aqueles que precisam ouvir que há esperança, que há propósito, que há um Deus que os ama incondicionalmente e quer usar suas vidas de maneiras extraordinárias. E enquanto esperamos nos encontrar novamente, lembrem-se, vocês são amados, vocês têm propósito e sua história está longe de terminar. Na verdade, para muitos de vocês, ela está apenas começando. Que Deus os abençoe, os guarde e faça resplandecer seu rosto sobre vocês. Até breve, meus amados. Uma última coisa. Se vocês sentem que essa mensagem foi exatamente o que precisavam ouvir hoje, se o coração de vocês está ardendo com esperança renovada, não guardem isso só para vocês. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem esta conversa com alguém que precisa ouvir que a transformação é possível, que Deus não desiste de ninguém e que as melhores histórias muitas vezes começam quando pensamos que tudo está perdido. Porque vocês sabem, eu passei anos viajando de cidade em cidade, de casa em casa, de coração em coração, compartilhando essas boas novas. E agora, através de vocês, posso continuar alcançando pessoas em lugares que nunca pisei fisicamente, mas que posso tocar espiritualmente. Sejam meus companheiros nesta nova jornada missionária. Ajudem-me a levar esperança para cada alma cansada, direção para cada coração perdido e o amor de Cristo para cada pessoa que precisa saber que há um Deus que a ama loucamente. Nos vemos na próxima história. E lembrem-se, vocês são mais amados do que imaginam, mais valiosos do que compreendem e mais capazes do que sonham. Em Cristo, todas as coisas são possíveis.